Seguindo adiante, nós temos outros exemplos de ações que a gente desenvolve em conjunto, né, com outros órgãos. Por exemplo, a Operação Viagem Segura. São vários órgãos que se envolvem para controlar, fiscalizar, né, os condutores, principalmente nos feriados e datas comemorativas. Mas nós temos uma ação educativa, que até está o nosso colega ali, que parceiro, o Tadeu do Lions, que participa sempre das nossas ações na rodoviária, que a gente faz todo um trabalho, entrega material, faz uma mini conversa antes dos ônibus saírem para suas viagens, pedindo que os passageiros utilizem o cinto nos seus deslocamentos, porque no ônibus ainda precisa se insistir para que as pessoas utilizem. Estou terminando. Depois, o Pacto, que é um trabalho que a gente faz nas empresas para treinar e capacitar os multiplicadores das semanas de prevenção de acidentes. Operação Verão e as palestras educativas da Semana Nacional de Trânsito. Isso é um material pronto que a gente disponibiliza e treina os nossos centros de formação de condutores para eles fazerem na ponta, lá para os seus alunos e comunidade, as palestras. Programa Bicicleta na Cidade é para os municípios, para que eles possam incluir no seu plano diretor o plano cicloviário e incentivar essa cultura da bicicleta. Ali nós temos, então, especificamente com a Secretaria de Educação daí, Luciane, duas grandes frentes de trabalho. Primeira, educação para o trânsito nas escolas de educação indígena, que daí nós temos parceria com a SEDUC, com o DAER, com a Secretaria de Planejamento. Capacitamos os professores de educação indígena de Caigangue e depois vamos capacitar Guarani também, para que eles possam fazer esse trabalho de educação para o trânsito e produzimos um caderno pedagógico trilíngue. Então, nós produzimos a parte de trânsito e depois está sendo traduzido para a linguagem Caigangue e também para Guarani. Outro projeto com a educação para o trânsito é esse que a Luciane falou, que é educação para o trânsito na rede estadual de ensino, né? Então, é uma parceria com a CIPAV, através da estrutura que já tem montado, então nós inserimos o tema trânsito. Vamos começar agora, mês que vem, o projeto piloto na 11ª CRE em Osório, que abrange 25 municípios e 102 escolas. Se der certo, se for essa metodologia, vamos expandir para as demais CREs, ou seja, atingir o estado como um todo. Vida no Trânsito é um projeto do Ministério da Saúde, com verba própria, que vem para todas as capitais. Estamos trabalhando em conjunto com a IPTC, né, e com a Secretaria Municipal de Saúde, expandindo agora para a Secretaria Estadual de Saúde e 4 outros municípios no interior do estado. E o PROEXT, que é um programa de extensão, que é um convênio que a gente tem com a UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, desde 2012, para capacitar professores do curso de Pedagogia na questão de educação para o trânsito. E para finalizar, eu gostaria de reforçar que nós estamos na Semana Nacional de Trânsito, que se comemora de 18, se trabalha uma série de atividades de 18 a 25 de setembro. E eu vou passar um vídeo agora para vocês, bem rápido, para encerrar essa primeira parte, que é a nossa campanha deste ano da Semana Nacional de Trânsito. Ela foi lançada essa segunda-feira, TV, rádio, internet, e agora, hoje, é lançada nos cinemas de Porto Alegre também. Tá? Então, se puder colocar para nós. As suas escolhas definem o ritmo do trânsito. Todos devem usar o cinto de segurança, motoristas e passageiros. Opa! Para manter a harmonia entre o ciclista e o motorista, é importante respeitar ao menos 1,5 metro de distância. E dar aquela olhadinha protege quem está vindo. Sua escolha faz a diferença no trânsito. Detran RS, Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Esse é uma dos vídeos que nós temos. Eu não sei se pode mostrar outra. Porque ele mostra o pedestre também, que eu acho que é importante. Não sei se ele tem ali. Também. Esse, então, dá ênfase ao cinto de segurança e à distância de 1,5 metro de ciclista. É isso? Eu acho que ele não tem ali. Bom, o outro é o vídeo que trabalha a faixa de pedestres e principalmente o mote principal dessa campanha, ela é mais leve,
mas ela não deixa de dar uma mensagem bastante importante, que é a responsabilidade do condutor em relação aos mais frágeis, os motociclistas, os ciclistas e os pedestres. Essa é a minha primeira, então, contribuição. Muito obrigada. Passo imediatamente, então, a professora Neia Voltaire Schaefer. Boa tarde a todos. Ao cumprimentá-los, eu estava antes escutando os depoimentos e a quantidade de trabalhos feitos e pensei que ao vir para cá, escutando o rádio, dirigindo calmamente, eu escutei uma notícia. Um rapaz dirigindo uma motocicleta não licenciada, ele sem habilitação, foi abalroado por um caminhão, cujo motorista não tinha carteira de habilitação e perdeu o pé, a perna, estava sendo levado para o pronto-socorro. Então, esta oportunidade de seminário, as semanas de trânsito, elas têm esse foco, evitar que mais alguém perca a perna ou perca a vida. São muitas ações, muitas ações. A questão que vai permanecer ao término desse painel e ao término desse seminário é o que mais se pode fazer? Acho que essa é a pergunta. O que mais se pode fazer? Escutando a apresentação da Laís e da professora Manfro, a quantidade de ações é enorme. E eu vim aqui para contar, porque afinal me convidaram, me tiraram de casa aposentada, para reportar uma ação que nós consideramos por muito tempo, e acho que consideram ainda importante, e foi uma das primeiras ações em parceria entre a universidade e a IPTC. Foi um convite da IPTC para que a universidade se envolvesse numa atividade de extensão, de pesquisa e extensão, voltada à segurança do trânsito. Então, quem é que está com o controlezinho? Então, nesse momento, nesse painel, eu terei que ser muito breve, já me estendi. A ideia é trazer o que foi feito naquele momento e como é que a situação se encontra hoje, na perspectiva daquele trabalho. Em 2002, a IPTC fez o convite para que a universidade montasse uma formação para os agentes de trânsito que desse conta dessa preocupação que era nova, que era porque a lei era nova, o Código de Trânsito era de 97, e a organização das equipes de educação no trânsito dentro da IPTC eram incipientes, estavam se formando. Daquele curso resultou um livro que, por esse convite do Alessandro e da Simone, eu me vi obrigada a reler, e que, lendo hoje, passados 15 anos, eu ainda acho que é um livro que precisa ser lido pelos professores. O livro não é para agentes de trânsito, o livro foi uma promoção daquele curso, mas é um livro para professores e eu acredito que não tenha sido lido. Foi esgotado rapidamente, mas 1000 exemplares num universo enorme é pouca coisa. O livro também recebeu um primeiro prêmio em concurso do Denatran. O que estava presente naquele curso e que depois vai aparecer no livro? 3 documentos legais, 3 bases legais provocavam a organização do curso. Primeiro, o Código de Trânsito Brasileiro, que é de setembro de 97, tanto é que essa semana é aniversário, digamos assim. O código ele trazia alguns focos, alguns compromissos, alguns desafios. Sobretudo porque ele
além de trazer como princípio inicial o compromisso, a ideia de que trânsito seguro é um direito, e assim é, ele está no início da legislação, ele traz todo um capítulo, que é o capítulo 20, os artigos 74 até o 79, que tratam da questão do compromisso dos sistemas de trânsito em promover a educação para o trânsito. E um compromisso que esta lei coloca também no colo do sistema de educação, porque trata da adoção de um programa interdisciplinar de trânsito dentro da escola, coisa que, naturalmente, o sistema de trânsito não pode fazer sem compartilhar com os sistemas de educação. Então, a preocupação naquele momento, o IPTC nos convidava a trabalhar na orientação, numa discussão de estudo, na formação de coordenações de educação, na qualificação dessas equipes que estavam se constituindo dentro da IPTC, e um foco que eles nos apresentaram é o que é esta coisa escola? O que é isso, currículo escolar? Como é que o programa de trânsito entra no currículo escolar? Por outro lado, nós na URGS tínhamos, na Pró-Reitoria de Extensão, um núcleo que reunia pesquisadores de todas as licenciaturas, educação infantil até o ensino médio, nas 4 áreas, em todas as disciplinas. Esse grupo estava fazendo muitas assessorias e estava estudando muito a LDB e as novas diretrizes que apareciam nos parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros são de 98 a 2000 de ensino médio. Então, a época do curso, que foi 2000, o nosso foco de estudo, de extensão e as assessorias estavam no entendimento da legislação de educação. Nós não estávamos falando em trânsito. Nós tivemos que nos debruçar sobre um tema que era novo para nós, um pedido da IPTC, e fazer esse compartilhamento. Ora, a LDB e os PCNs traziam novos fundamentos teóricos e metodológicos para a sala de aula, davam uma virada bastante séria no que era a tradição curricular brasileira. Então, nós tínhamos bases legais que eram desafiadoras, tanto para quem trabalha com trânsito, como para nós, na universidade, que trabalhávamos com educação. De qualquer modo, chegamos a uma posição de formatar um curso que atendesse aqueles 2 motes, ou 2 focos, que é a garantia do trânsito de seguro como direito de qualquer cidadão, e o compromisso do sistema de trânsito de promover educação para trânsito seguro. Nesse promover educação, se incluía tanto a educação fora da escola, campanhas, por exemplo, como a educação escolar de trânsito. Nesse viés, o caminho que nós encontramos foi trabalhar com o trânsito como uma temática transversal, o que era uma novidade na questão curricular nacional. O que são os temas transversais? São todos aqueles temas que estão presentes na nossa vida, no nosso cotidiano, que interferem nas nossas práticas cotidianas, que são impactantes e que merecem uma atenção especial e acolhida pela escola. Trânsito pode ser uma grande preocupação numa dada área de Porto Alegre, numa dada escola. Pode ter uma outra temática, seja mais impactante em uma outra escola. Então, a escolha da temática transversal deve ser feita pela escola. E é na inserção de temas transversais como temas obrigatórios dos currículos é que poderia ser inserida a temática do trânsito. Não aparece trânsito como tema transversal naqueles documentos, mas a característica do que seja um tema transversal permitia perfeitamente que a temática fosse inserida em qualquer programa curricular de qualquer escola brasileira. Então, foi esse o caminho que se tomou para aquele curso. Nós partimos
tanto aqui dentro da URGS, quanto com os colegas que coordenavam o curso pela IPTC, do entendimento que as escolas são os lugares privilegiados para que haja a sistematização do conhecimento de todas essas questões que estão no nosso dia a dia. Ética, consumo, trânsito, ambiente e por aí afora. O leque de questões importantes é bastante grande. Ao término, foram vários dias com oficinas, painéis, seminários, poucos professores presentes, a maioria eram os agentes. Ficou a grande questão que, de certo modo, me parece, permanece. É como fazer o trânsito do tema educação para o trânsito das mãos da escola pública de trânsito, hoje, usando o termo novo, como fazer esse trânsito de toda essa massa nova de informações, as preocupações, a questão de valores, a formação de comportamentos novos, para dentro da escola, de uma forma que seja um aprendizado permanente, consistente e avaliado. Então, esta foi o mote que terminou nos conduzindo a outras questões de estudo dentro do núcleo e que terminou gerando, no ano seguinte, 2 anos depois, ou 1 ano e meio depois, o livro. O que nós vimos com aquele curso e com a discussão com os agentes? As campanhas são muito importantes. São muito importantes. Elas são de sensibilização. As escolas, depois a Secretaria de Educação nos enfatiza como continua isso. As escolas aparentemente acolhem muito bem os agentes de trânsito, convidam, curtem, é uma festa. Dia de palestra, dia de teatrinho, dia de jogos na escola com o pessoal do trânsito é uma delícia. Mas, passado esse dia, o assunto morre. Ou ele volta quando uma criança morre, por alguns dias de luto e passeata, e depois também o assunto desaparece. Então, as campanhas são importantes, mas elas não parecem resultar num aprendizado sistematizado e escolar. Então, o processo deveria passar pela construção do projeto político-pedagógico de cada escola, com a introdução, inserção regular em todas as disciplinas, ou na maioria delas, da abordagem das questões de trânsito. À época, havia uma escassez enorme de recursos para trabalhar o tema. Hoje, não existe mais essa dificuldade. O problema, o foco, a questão maior é a danada da formação dos professores. Cara, demorada e difícil, e necessária. Quem atua no magistério, os professores, eles não têm esta formação na formação de professores. Raramente. Eles a têm como cidadãos, por algum motivo pessoal, envolvimento pessoal, algum curso que fez. Via de regra, o professor de geografia, o professor de matemática, o professor de português, ao se preparar como professor, não teve esse trabalho, ele não teve esse preparo, e terá muita dificuldade, se não tiver essa formação como professor dentro da escola, ou fora da escola, pela escola, com as temáticas transversais. Seja trânsito, seja ética, seja meio ambiente. O outro ponto é que, sem esta formação, nós não vamos encontrar o comportamento mais importante para que haja educação escolar para o trânsito, que é o convencimento da importância desta qualificação e desta adesão. Então, sem que haja formação, convencimento dos professores sobre a importância da temática e adesão a isso nos currículos, é muito difícil que se dê uma educação escolar para o trânsito de forma consistente.
E um outro elemento seríssimo na vida da escola e no dia a dia dos professores é que eles tenham tempo para planejamento e tempo para a realização dessas atividades. Como atividade interdisciplinar, como diz o próprio CTB, como atividade interdisciplinar, é indispensável que as pessoas se encontrem, e esse tempo de encontro na escola ainda não existe. Para finalizar, com o que nós nos preocupávamos à época, RPTC e núcleo aqui da URGS, morbidade, mortalidade, impunidade. Que proposta se tinha? Necessidade de conhecimento sistematizado escolar para respeito às normas, adoção de comportamentos prudentes. Durante a tarde surgiu muitas vezes os comportamentos imprudentes. E importante a participação social desses alunos de forma propositiva na busca de soluções. As temáticas transversais, elas são pensadas nesse sentido, de formação de competências para discutir a sua vida e ser propositivo. Então, trânsito é um privilégio trabalhar com trânsito na formação de competências. E chegamos aqui. São 15 anos do livro, são 17 anos daquele curso, e é preciso continuar insistindo. Há ganhos nesse caminho, sim, muita coisa nova, muita produção de conhecimento, mas os desafios permanecem. Talvez os desafios dentro da escola sejam maiores do que os desafios para o pessoal do trânsito. Permanecem aqueles desafios do slide anterior, e nós temos a considerar um outro tema que talvez perturbe imensamente, talvez não, com certeza, perturbe imensamente o cidadão, que é o temor, a insegurança que se sente neste estado, nesta cidade, em transitar, seja como pedestre, como motorista, como passageiro. A nossa vida está em risco mesmo quando não tomamos atitudes imprudentes no trânsito. Para finalizar, o novo documento que está para ser lançado, uma nova base legal para a educação, que é a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, prestes a ser aprovada, ou ser promulgada, não aprovada, promulgada, traz o trânsito, não tem mais a questão de temas transversais, mas tem as temáticas contemporâneas, e agora trânsito aparece, educação para trânsito, como uma temática importante a ser discutida na educação básica do país. Obrigada. Não fiz merchandising, não mostrei a capa do livro que apareceu lá, porque o livro está esgotado. Obrigada, professora Neiva. Passo imediatamente, então, para o secretário municipal de Educação de Porto Alegre, o professor Adriano Naves de Brito. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. O Alessandro, no fundo, ele está. E isso, nos contactou ali na secretaria. É um prazer estar aqui. Agradeço a mediação, cumprimento a Simone, cumprimento então aos colegas que estão dividindo esse painel comigo aqui. Então, nesses 10 minutos que eu tenho, eu gostaria de fazer não uma conversa institucional. Acho que as contribuições que foram feitas falam bastante da importância da educação nas escolas, a importância de começar nas escolas informando sobre temas relacionados ao trânsito. Mas eu vou me permitir usar das personalidades que a gente tem, a minha personalidade de professor, e pensar um pouquinho sobre essas medidas educativas. Coisas, então, que a gente possa refletir sobre uma pergunta que ficou, que é o que mais a gente pode fazer para que a gente tenha uma educação eficiente no trânsito. E pensar como usuário, né, pedestre, motorista, frequentador da cidade, pessoa que anda, medidas que, ao longo das nossas experiências próprias, fizeram mais sentido ou não fizeram mais sentido, e por que elas fizeram mais sentido ou não. E uma das coisas que eu me pus a pensar, justamente por conta desse painel,
era a ideia de que a gente faz muitas campanhas de conscientização para o trânsito, né? A gente quer que as pessoas fiquem conscientes daquilo que se passa no trânsito, dos perigos, etc. E há aqui brinco um pouco com com isso que eu vou dizer agora, provocativamente, há aqui uma contradição. Quando nós estamos andando na rua, quando nós estamos dirigindo, né, nós literalmente não somos conscientes do que estamos fazendo o tempo todo. E se fôssemos conscientes o tempo inteiro, nós enlouqueceríamos, né? Imagine dirigir um carro, né, não pode estar consciente de todas as ações que nós estamos fazendo. Porque justamente o ato de dirigir um carro ou de andar a pé numa via é um ato que a gente internaliza, é um hábito. A gente torna aquilo um hábito. E parte fundamental da tarefa de aprender a dirigir é nos habituarmos a certas ações. De modo que a gente não precisa pensar nessas ações, a gente simplesmente age daquele modo e faça automaticamente. Bom, eu acho que isso pode nos ajudar a entender um pouco a dificuldade que a gente tem de converter ações educativas em mudanças reais nos nossos padrões de comportamento, que também apareceu. Como é que a gente é eficiente em mudar padrões de comportamento? É que esses padrões de comportamento que a gente quer mudar no trânsito não são padrões de comportamento consciente. No momento em que a pessoa está consciente de uma regra específica, porque ele acabou de ter um curso sobre aquilo, então ele está, digamos, justamente prestando atenção naquilo que ele está fazendo, ele o faz e aquilo tem uma ação, né, naqueles primeiros dias, talvez, mas logo isso se perde. E é natural que se perca. Então, não é uma crítica às pessoas, nós temos que entender como é que nós funcionamos. De novo, dirigir um carro, dirigir uma bicicleta, andar na rua, são ações que nós fazemos automaticamente. A gente dirige um carro, né, quem dirige há muito tempo automatizou tudo e pode pensar em outras coisas enquanto está dirigindo o carro, porque aquilo está muito automatizado. Então, o difícil é fazer essa passagem entre aquele aprendizado que nós queremos que a pessoa assimile e o hábito de manter essas ações. Então, aqui o grande desafio para os educadores que se colocam então a fazer educação de trânsito é que ela seja um hábito para a população. Bom, isso eu acho que tem que estar no nosso horizonte, porque a gente tem que pensar como é que as pessoas se habituam a fazer certas coisas, quais são as motivações que elas têm em ações que são bastante automatizadas, bastante de hábito, para mudarem hábitos. Alguém também mencionou nas falas como é difícil reeducar o adulto. Nós estamos falando de crianças, que é interessante começar com as crianças, mas como é difícil reeducar o adulto. Porque ele habituou. Todo mundo que tem um hábito, aquilo também é difícil mudar. Mas é difícil também mudar hábitos nas crianças, né? Quando elas adquirem um hábito, mudar aquele hábito não é uma tarefa tão simples. Então, a gente pensa em o que é que nos leva a adotar certo comportamento e o que nos mantém nesse comportamento. É interessante pensar, aqueles que tiveram, os policiais rodoviários que tiveram experiências, talvez em outros países. Então, você tira um motorista, imagina um motorista do México, a cidade mais trancada do mundo, né, que tem um trânsito mais complicado do mundo. Você tira um motorista do México e coloca o motorista do México na Finlândia. Em 2, 3 semanas, o motorista do México, que está na Finlândia, ou o motorista do Brasil, que é meu motorista preferido, sem nenhum preconceito, mas simplesmente pelas experiências que eu tive, é o motorista do Rio de Janeiro. Eu tive uma experiência uma vez no Rio de Janeiro, que eu peguei um ônibus, acho que estava descendo o Morro de Santa Teresa, ia para um lugar, tinha que passar no aterro do Flamengo, e peguei o ônibus e estou andando no ônibus e disse ao motorista, eu preciso descer em tal lugar, porque eu estou no hotel tal. E ele disse, não, eu paro ali para o senhor. Ótimo, tinha um ponto de ônibus, imaginei. E aí estou andando e o motorista diminuiu a velocidade. E ele disse, o senhor pode descer, eu vou abrir a porta, o senhor desce, o hotel é aqui.
Então, eu era muito jovem, consegui descer, rodopiei um pouquinho, não caí, e todo mundo bateu palma. Então, esse era uma ação que foi generosa da parte dele, me parar em frente ao hotel, me parar em tese. Mas, então, peguem esse motorista e coloquem esse motorista na Finlândia. Em 2, 3 semanas, esse motorista está dirigindo de uma maneira completamente diferente, mesmo que ele não tenha tido nenhuma aula de direção. Então, o que eu quero dizer com isso é assim, que nós somos seres muito imitadores. Então, a gente tem seres de hábitos. A gente, quem dirige na cidade aqui, sabe qual é a pressão que nós todos sentimos ao volante dos motoristas ao redor para que a gente seja muito rápido, muito ágil, muito atilado no trânsito, para que as coisas fluam mais, né? Então, e é muito difícil, quando a gente faz uma reeducação do trânsito, quando a gente cai no nosso trânsito, o nosso trânsito nos diz tudo ao contrário do que a educação do trânsito diz. E não há força educativa consciente que se oponha a esse tipo de pressão do hábito, do modo como o nosso trânsito funciona. Então, não há efetividade possível se nós não mudarmos, de fato, o trânsito. E o trânsito, como é que a gente muda? Então, aí são ações que mudam o hábito. A pessoa precisa se habituar a que certas coisas são de um jeito e não de outro. E para essas ações, eu fico pensando que contribui muito quando a gente começa a pensar, fiquei procurando um termo que pudesse nos ajudar a entender aquilo que parece um detalhe, mas que contribui muito para o nosso modo de nos relacionarmos uns com os outros. Então, pensar numa educação para o cuidado. Quando a gente fala educação para o trânsito, mas, né, ou a prática do cuidado. Eu me explico com alguns exemplos. Quando a gente deixa as crianças, nós explicamos para as crianças a importância do trânsito dentro da escola. Quando a gente deixa as crianças e elas saem da escola e vão às suas casas, então, qual é o cuidado que nós temos para que elas sejam, por exemplo, vistas, né? Não é incomum a gente ver em filmes que saem assim, um grupinho de crianças pequenininhas, aí elas saem com uma bandeirinha, né, colocada numa mochila e etc. Quer dizer, para que todo mundo enxergue, aquilo é para que a criança enxergue, né? Bom, isso é um pouco da prática do cuidado, é um detalhe que a gente acha um pouco oneroso às vezes, mas que vai fazer a diferença. Por quê? Porque não é só a prevenção no sentido fique atento para o que pode dar errado, mas assuma práticas que se tornem habituais, porque se mostraram muito eficientes. É a conexão, eu não vi a parte da engenharia, mas fico imaginando essa conexão entre a engenharia e o comportamento. A engenharia ajuda a moldar o comportamento enormemente, né, com pequenas coisas que são cuidados que nós temos no trânsito. Um outro exemplo para a gente pensar sobre isso, quando a gente está saindo das nossas garagens, é sempre muito arriscado, porque temos muros, né, e aqui no país nós temos um problema de segurança muito grande, então a gente precisa ter muros e nos protegermos, mas a gente não enxerga a rua, porque não vemos então se o pedestre vem. Uma maneira de resolver esse problema é que a gente colocasse espelhos para que a gente visse qual é o trânsito que tem de pessoas que estão andando. De novo, é um detalhe, quem é que pensou em colocar um espelho? Há países que colocam espelhos, tem lá um espelho. Ruas que têm visibilidade diferente, tem lá um espelho, né, metálico, de modo que as pessoas possam enxergar. De novo, é um pouco da prática do cuidado. A prática do cuidado vai elevando, né, tem um sociólogo alemão que estudou a evolução do esporte. E é muito interessante, ele descreve isso ao longo da Idade Média, como é que foram desenvolvendo isso. O sociólogo se chama Norbert Elias, e ele diz que se vai aumentando o limiar, seria uma boa tradução, o limiar de constrangimento das pessoas. Ele muda porque quando nós vemos que todo mundo está tomando um cuidado excessivo, a gente, que parece excessivo, né, para nosso tipo de convivência, a gente começa também a tomar mais cuidado. E isso se torna um pouco epidêmico. O cuidado também se torna epidêmico. Tomamos cuidados, e a gente percebe que, bom, eu incorporo aquilo como um cuidado.
Então, eu quero dizer o seguinte, que a educação para o trânsito e as ações educativas, né, eu vejo, por exemplo, quando a Polícia Federal faz ações, a Rodoviária Federal ou outras polícias fazem ações de educação no sentido, por exemplo, de indicar qual a velocidade que você está, de parar, de fazer um contato educativo, aí, o impacto que isso tem, mas uma certa frequência, a visualização de que essas coisas acontecem, como isso impacta, a marcação da saída da escola, quer dizer, pequenas coisas que elas moldam os nossos hábitos. Eu quero chamar a atenção para isso, então, nessa pequena reflexão, que aqueles que atuam em temas como esse, que precisam ser não trabalhados no plano da mera consciência, mas incorporados como hábitos, precisam ter para que seja eficiente o trabalho. Nós temos que trabalhar no plano do comportamento. O comportamento é influenciado por sinais muito tênues que são repetidos o tempo inteiro. Então, se nós temos, paulatinamente, aumentamos a quantidade de cuidado com o trânsito, quer dizer, nós mostramos para os usuários que aquilo é algo perigoso, mostrando o cuidado que se precisa ter, aquilo leva automaticamente, digamos, automaticamente quer dizer, sem que a pessoa precise incorporar um alto grau de consciência, a importância de tomar cuidado, portanto, de lidar com aquilo de modo respeitoso, porque aquilo é difícil. O exemplo do motorista do Rio, que vai à Finlândia, se passa porque na Finlândia as pessoas dirigem muito lentamente, são muito cuidadosas, rapidamente você assimila aquilo que é que todo mundo está fazendo, nós imitamos os outros, né? E o reverso pode ser verdadeiro também, né? Alguém que vem de fora aprende rapidamente a ser mais rápido, ser mais ágil, né? Ser um motorista, um Ayrton Senna no nosso trânsito. Bom, um pouco dessas reflexões para a gente pensar sobre a efetividade da educação no trânsito. Era isso, muito obrigado. Muito obrigada, professor Adriano. Então, eu vou fazer a leitura de duas perguntas que chegaram até aqui, né, a mesa, que é para todos os palestrantes, e depois eu vou pontuar também algumas questões. O Alessandro me orientou que vamos até 17h40, né, o prazo aqui da mesa, né? Então, vamos cuidar com esse tempo. Bom, a primeira pergunta, então, é do Ronaldo Brito, da PRF. Qual a avaliação pedagógica sobre campanhas de educação para o trânsito chocantes, com imagens fortes? Isso é para os 4 painelistas aqui, né? Qual é a opinião de vocês sobre campanhas de educação, né, com imagens fortes, chocantes, né? A outra pergunta, e a pessoa não se identificou, é, além das tradicionais ações de educação para o trânsito, usar o cinto, atravessar na faixa, etc., o que os palestrantes pensam acerca de incluir nesses programas ensinamentos sobre como funcionam os freios, como frear no molhado, o que fazer se o carro entrar em aquaplanagem, etc., né? Como essas outras questões que também causam, né, acidentes, né? Como é que elas podem entrar dentro de uma formação. E aí eu perguntaria para a professora Luciane Manfro como é que ela vê porque a professora Luciane pontuou muitas parcerias, né? E eu fiquei pensando que parcerias, então, a SEDUC verifica, pensando essa organização do CIPAV, né? E até que ponto o CIPAV ele sombreia os conselhos escolares, qual é a relação do CIPAV ou o CIPAV é vinculado aos conselhos escolares, né, das escolas. A professora Laís, como é que ela enxerga os CFCs, essa organização com a UERGS, quem sabe o DETRAN ser parte desse nosso núcleo que nós queremos montar aqui com a PRF, aqui com a URGS, né? Como é que a escola do DETRAN verifica essa parceria público-privado e esses vários atores, né? Para a professora Neiva, como é que verifica dentro dos cursos de licenciatura a presença desse tema? Seria pela extensão, né, pela pesquisa? Como é que a professora Neiva, que até ontem e está ainda com a gente, né, nas licenciaturas, como é que ela verifica? E para o professor Adriano, como é que ele vê, quando ele falava tanto na questão do cuidado, né,
Como pensar esse cuidado também em relação às escolas, em relação aos currículos, como é que pensa essa dimensão do cuidado mais amplamente? E aí eu acho que, pelo horário, acho que os colegas podem responder as questões, né? Ver o que eles conseguem, também a gente provoca, né? Mas os colegas verificam que eles se sentem à vontade para responder. Não sei se a Alessandra tem mais perguntas, né? E aí também, as ações de educação para o trânsito para pessoas adultas têm efetividade maior ou menor do que as voltadas para as crianças? Né? É uma pergunta. Então, a gente começa novamente pela Luciane, então. Tá bem. Bom, primeiro uma pergunta sobre as comissões. A Comissão Interna de Prevenção a Acidente e Violência Escolar, ela é um segmento dos conselhos escolares. Né? Dentro do conselho escolar se forma esse segmento que tem como principal tarefa acompanhar as questões que envolvam acidentes e violência na escola. Bom, a primeira pergunta, né, que era para todos, sobre as campanhas impactantes, o que a gente percebe com os jovens? Né? Se a gente fala para o jovem que ele vai morrer devido a um acidente de trânsito ou por uso de drogas, uso de álcool, isso não assusta ele. O jovem se assusta se a gente fala para ele que ele vai ficar com limitações físicas, que ele vai andar numa cadeira de rodas. Esse é o tipo de mensagem que impacta mais com os jovens nas escolas. Isso a gente vem percebendo com conversas que a gente tem com eles, né? E sobre a possibilidade de trabalhar o tema trânsito nos temas transversais da escola, a gente sempre quis muito, só que os temas transversais, eles vão crescendo rapidamente, que nem as tecnologias. Então a gente precisa falar do idoso, a gente precisa falar da homofobia, do racismo, e nós percebemos que o professor não quer mais essa carga. Aí a nossa saída, né, digamos que o nosso escape foram as CIPAVs, porque a CIPAV busca a abertura da escola para parcerias externas para desenvolver esse trabalho. A escola teria que ceder alguns períodos, alguns horários, para que se desenvolvam trabalhos, não especificamente só uma palestra, né, esclarecedora, mas trabalhos constantes. A gente sabe que uma ação isolada, bem como a professora Neiva falou, ela naquele momento ela pode impactar, mas depois se esquece. Então é preciso fazer novamente, e novamente. Assim, o trabalho com os jovens é dessa maneira. Assim como a gente fica falando para os filhos quantas vezes eles têm que escovar os dentes, até que eles escovem os dentes sozinhos, a gente precisa insistir muito. E não só a questão do trânsito, como a questão do evitar a experimentação às drogas, ao álcool, ao cigarro, são questões que o professor tem plenas condições de desenvolver em sala de aula, em debate com os alunos. Mas nem sempre ele está disposto a fazer isso. E como não queremos perder o gancho desse tipo de debate, a gente busca o trabalho com os parceiros, e a escola, no momento que ela adota esse trabalho com as parcerias, ela permite que esses debates sejam provocados, que esse tipo de ação seja desenvolvida, e a gente já tem resultados de diminuição de muitos índices de violência por conta desse trabalho externo que está chegando na escola. Foi uma saída, né, a não onerar tanto o professor, que precisaria realmente, sim, de formação para desenvolver mais temas além do que ele já adquiriu durante a sua licenciatura. Como muitas vezes a gente não tem condições, ou porque é caro, ou porque o profissional não está disposto a receber mais essa formação, a gente apenas decidimos não abolir a necessidade do trabalho, mas sim buscar outras formas para que ele continue sendo desenvolvido. Na verdade, foi um jeitinho, né, Laís, que a gente deu, mas que a gente está aperfeiçoando. Nós estamos aprendendo com as escolas o que funciona e o que elas percebem de maneira mais efetiva. No interior do estado, e creio que aqui em Porto Alegre também, só que eu acho que a EPTC desenvolve ações nas escolas do município, nas escolas particulares, algumas escolas do estado. No interior do estado, a gente tem a Brigada Militar, que faz ações de trânsito também. Alguns municípios que têm as empresas públicas de trânsito desenvolvem ações preventivas. Quase todas as escolas já têm algum tipo de trabalho com os pequeninhos. O que a gente está tentando buscar agora com a parceria do Detran é um conhecimento um pouco mais aprofundado, pensando naquele jovem que vai buscar a sua primeira habilitação quando chegar aos 18 anos. E nós estamos nos preocupando até que tardiamente, né, Laís, com esse jovem que vai buscar a carteira dele e não consegue largar o celular. Ele vai conseguir largar o celular para dirigir. A gente tem outras preocupações mais modernas agora, que não podemos deixar de lado a prevenção com os pequeninhos.
a faixa de segurança. Tem jovens até em algumas escolas do estado que pegam o adolescente do ensino médio e que ele pega a plaquinha aquela do pare e vai atravessar os pequenininhos, né? É uma ação comunitária. E eles buscaram essa solução caseira. Mas a gente, além de trabalhar essas questões com os pequenininhos, a gente precisa trabalhar outras questões mais sérias, como a questão do álcool e das drogas, para o jovem que vai tirar a sua primeira habilitação, inevitavelmente, é o que ele mais busca quando ele chega nos 18 anos. Obrigada. Obrigada. Olha, tem bastante coisa para responder aqui, já anotei tudo para não perder nenhuma das perguntas, né? Bom, em relação, primeiro respondendo a questão dos conteúdos sobre freios, aquaplanagem, enfim, desempenho do veículo, né, em situações adversas, esse são conteúdos que a gente trabalha, além de ser desenvolvido nos cursos de primeira habilitação, enfim, todos os que são desenvolvidos no Centro de Formação de Condutores, mas nós na escola temos um curso FIC, que é um curso de formação inicial e continuada de 8 horas, que ele trabalha essas questões, condução segura para motoristas de veículos oficiais, principalmente, né, que a gente trabalha, ou motoristas profissionais de maneira geral. Então, claro, são conteúdos extremamente importantes que reforçam a técnica, né, da condução segura. Com certeza trabalhamos e temos um produto específico para isso. Segundo tema que foi sugerido nos questionamentos foi o trabalho no CFCs. Né? O trabalho no CFCs, eu queria colocar aqui para vocês que recentemente a gente teve uma possibilidade de participar de uma consulta pública que o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, veio até Porto Alegre e ouviu as principais sugestões, porque a nova resolução, a resolução 168, que fala da formação de condutores, está para ser modificada, está para ser alterada. Então, foi feita essa consulta pública em várias capitais, né, do país, terminou aqui com Porto Alegre e a gente encaminhou uma série de questões. Então, é uma oportunidade da gente poder participar e vem aí um novo regulamento com uma série de alterações para melhorar o processo de formação de condutores em todas as categorias de habilitação, principalmente categoria A, que é de motociclistas, com etapa de aprendizagem e de exames depois, em via pública, que é isso que a gente normalmente ouve demais, né? O clamor da sociedade no sentido de que, por mais que se faça uma formação seguindo a legislação no Centro de Formação de Condutores para esses motociclistas, eles não aprendem a andar em via pública, eles aprendem no circuito fechado. E aí depois a gente se dá habilitação para eles e eles então estão jogados na via pública para aprenderem por conta. Então agora vai ser pensado, né, está sendo pensado, daí regulamentado depois, claro, a forma de se fazer em 2 etapas essa habilitação. Então, já é uma categoria que está sendo contemplada e que se acidenta muito, o número de acidentalidade é muito grande com motocicletas, né? Então, já é um anúncio assim, bem importante de mudança, né, nessa formação, nessa educação para os condutores novos que vêm por aí. Outra pergunta que foi colocada, da parceria público-privada com as universidades. Eu citei apenas uma que a gente já tem há 5 anos, né, que é com a UERGS, mas com a URGS a gente já tem algum tempo, através da Lastran, onde a URGS ofereceu e desenvolveu em conjunto conosco um curso de especialização em segurança no trânsito para os servidores do DETRAN. Então, nós tivemos um grupo bastante grande de servidores que se beneficiou desta parceria que foi feita com a URGS e com outras universidades que a gente tem, né? Com a Uniriter, por exemplo, a PUC, a gente fez com a área de publicidade e propaganda, campanhas educativas, foi feito com os alunos, né? E eles concorreram à premiação, enfim. A própria UBRA, que a gente sempre participa com eles, da Expo UBRA, que é um momento onde os alunos, tanto acadêmicos quanto aqueles que pretendem ingressar na universidade, conhecem os diferentes cursos. E nós estamos lá para fazer um trabalho de conscientização não, vamos dizer, porque é mais complexo, eu concordo contigo, né? Mas um trabalho de sensibilização para esse público jovem. Outro ponto importante que perguntaram foi sobre as campanhas chocantes. O que se acha das campanhas? A gente concorda. É uma das linhas de educação para o trânsito, é o impacto.
Tanto é verdade que existe na Austrália, em Vitória, a TAC, que é uma organização de seguro, né, que elabora uma série de campanhas de trânsito e que nós nos inspiramos bastante, nós não o Detran só daqui, mas, né, os países em geral, trabalham muito com essas campanhas deles e eles colocam como referência mostrar a realidade do trânsito. Então, não mais mascarar, não mais disfarçar, não mais fazer de conta. Então, trabalhar realmente, mostrar o que acontece. Mas não só o acidente, a lesão, a morte, mas principalmente as consequências disso para a sociedade, para a família, para os amigos. Então, quem fica, né, quem sofre junto com uma perda ou uma lesão, muitas vezes permanente, oriunda de um acidente de trânsito, então essa realidade tem que ser mostrada. Claro que não é só essa linha que a gente mostrou agora da nossa campanha de Semana Nacional, ela é mais light, ela também precisa existir. Ela usou a animação, ela usou uma música conhecida para mostrar harmonia, então desafina quando tem um comportamento negativo. Então, ela usa o lúdico também, né? E também tem as campanhas informativas, as de mobilização, tem várias linhas de trabalho. Agora, o impacto é uma tendência mundial. Todos estão usando campanhas assim. Nós temos um grande número que se fez, eu acho que são 5 campanhas, é uma sequência, é uma série, onde a gente usou as leis da física para os principais comportamentos de risco observados no trânsito. A gente usou, você pode desrespeitar as leis de trânsito, mas não pode desrespeitar as leis da física. Essa era a frase da série de vídeos que a gente tem. Tem até hoje, é de 2015, mas está no YouTube, quem quiser olhar. Então, assim, acho que é importante a gente usar um pouco de cada linha, né, de campanhas educativas para atingir determinados públicos. Cada pessoa ela se sensibiliza de uma forma. Né? E, no fim, a última questão que foi abordada, a questão da efetividade, maior ou menor, se com adultos ou com crianças, é que são públicos diferentes, né? Então, com crianças, a criança ela tem um espaço muito maior para aprendizagem, ela está iniciando o seu processo. A gente diz que quando a criança nasce, é uma tábua rasa, ela vai, né, vivenciando as experiências e vai construindo o seu saber. O adulto não, ele já tem um acúmulo de vivências, de conhecimentos adquiridos e que, para que ele mude o comportamento, ele precisa se convencer de que aquele novo comportamento é o mais adequado, o mais seguro para ele. E daí a percepção de risco é fundamental, como tu disseste, o cuidado, o autocuidado, enfim. Né? Então, eu penso que são linhas diferentes de trabalho e que cada um tem a sua especificidade. Claro que com o adulto o desafio é bem maior. Obrigada, Laís. Professora Neiva. Estou aqui pensando em tantas questões que se amontoam, digamos assim. E em relação, eu acho que a primeira pergunta foi sobre as imagens impactantes, né? Eu também concordo que precisa, às vezes, ser duro e apelar um pouco para o temor, para a compaixão, jogar com essa dupla. Mas eu lembrei quando faleceu o filho do Sérgio Gonzaga, o Tiago Gonzaga, em que os pais cuidavam tanto e ele dizia, eu não vou ser mais uma estatística. Com o jovem a questão acho que é mais adiante, e no sentido de que eles têm ainda aquela ideia de que são imortais, a vida está toda pela frente, a morte é para o idoso. Então acho que são campanhas de vários tipos que precisam ser desenvolvidas. Essa está muito bonita dessa semana, não é chocante e ela pega, né? Ela ficou bem. Mas aí veio aquela pergunta sobre cursos com questões técnicas. Eu acho que isso precisaria no ensino médio, e eu vejo o ensino médio, onde estão os próximos motoristas, bastante desassistido, me parece. Acho que as campanhas estão entrando muito, está certo, pelo lúdico, pela criança, e tem a outra ponta, que é aquele que talvez não faça carteira e já está dirigindo. Né? Então, acredito que apelar para a questão do conhecimento, da mecânica, da física, entrar a literatura nisso, é muito importante. E aí
eu fiquei um pouco temerosa dessa questão de não conseguimos pelo currículo, vamos dar a volta por outro caminho. O que a LDB nos coloca é a necessidade do conhecimento sistematizado dos temas via currículo. Difícil. É muito difícil. Mas aí nós vamos fugir dessa dificuldade porque falta dinheiro, porque falta... Não, acho que não vai ser de hoje para amanhã, não vai ser nesse ou no outro governo, mas é preciso pensar como preparar os professores. Eles não estão se negando a se preparar, eles estão reagindo às formações que são apresentadas, às sobrecargas que estas formações representam, a remuneração. Não dá para deixar de falar da situação dramática do magistério público estadual hoje. Então, tem que continuar pensando na formação do professor num ambiente que a Simone falou da questão da graduação aqui, dentro da URGS e outros, como é que vai se trabalhar isso, e a formação que é feita quando ele já está na escola, e que é mais importante, que é aquele que está na escola que precisa estar retomando seus conhecimentos à luz da sua disciplina, com a inserção de temáticas para as quais ele tem um arcabouço teórico da disciplina. Ele pode, o professor de geografia, pode muito bem trabalhar trânsito, mas trânsito não como informação dos agentes de trânsito, mas o trânsito como um programa, como um conteúdo programático de geografia. E é perfeito. Como é que vai trabalhar geografia urbana hoje sem trabalhar o desafio que é o trânsito? Aí a professora diz isso, porque também ela sabe disso, mas as questões que envolvem a mudança de comportamento não está no programa, porque a professora de geografia está pensando o conteúdo de geografia. O que é a via, o que é congestionamento, quanto isso custa para o país, quanto a morte custa. Então, ela tem informações, mas estas informações não representam mudança de comportamento. Aí a pergunta, por quê? Porque precisa antes uma mudança monumental na prática de sala de aula. Nas escolas onde o perfil ainda é tradicional, ou seja, onde o professor se investe do poder da informação e se coloca na frente de uma sala onde os alunos estão organizados um atrás do outro para escutarem o professor ou para lerem o livro didático e repetir o que o professor disse ou o que eles leram, não há mudança de comportamento. Agora, quando a professora de geografia trouxer esta questão como um desafio a ser pensado, como um problema, como um exemplo, como o professor Adriano trouxe, na Finlândia, eu estive lá na Finlândia, os caras correm. Bom, mas quando, e não é pouco, mas quando esse desafio é trazido ao aluno como um problema buscado do cotidiano dele, é diferente. Mas vocês estão vivendo isso? Como é que nós vamos resolver? Isso é matéria da geografia. Vamos pensar, vamos trabalhar, vamos ver o resultado, vamos avaliar, vamos apresentar. As escolas também não estão vendo os alunos na sua diversidade. Parece que os alunos que estudam no Julinho têm o mesmo caráter dos que estudam no Tiradentes, do que estudam no Raul Pilo, do que estudam no Daltro Filho. Veem todos os alunos como uma coisa igual e que tem que apresentar os mesmos resultados. Não é assim. Eles são diferentes, têm vivências diferentes. Se a escola não muda a sua prática, não olha para que comunidade ela trabalha, vai repetir informações. E aí o professor vai rejeitar, porque se ele é um professor falante e quer que o aluno repita o que ele diz, ele não quer mais informações do que ele já tem preparado. E qual é essa informação? Um resuminho da ciência que ele teve contato na universidade. Vamos, então, a uma questão. Vocês estão aí com um núcleo que parece bem fermentado. É o que fazemos para mudar as nossas licenciaturas. Os alunos que estão se preparando para serem professores são cidadãos atilados.
mas entram na universidade, saem muito bem no conhecimento de geomorfologia, climatologia, meteorologia, etc., etc., todas as logias, na história em outras coisas, na literatura em outras, e eles ainda precisam fazer esse trânsito entre a ciência da universidade e o conteúdo escolar referido àquela ciência. Já é um complicador. O meio de campo tem que ser dado pela pedagogia. Ao trabalhar essas legislações, as novas metodologias, novas teorias, etc., tem que dar um jeito, em algum momento, de resgatar a graduação, de chegar à graduação. Eu não sei, aí a Simone pode falar muito mais do que eu, não sei como é que as coisas andam, e sei que seria muito difícil sair do caminho da disciplina, de um conteúdo programático que está organizado, que está no livro didático, e abrir um espaço para pensar diferente. Mas se a gente pensa do mesmo jeito, nós vamos ter os mesmos resultados. Se há anos os professores vêm trabalhando deste jeito e o resultado é o que nós temos, se permanecer assim, o resultado que podemos esperar é o mesmo. Então, eu acredito que não dá para escamotear o compromisso com a formação dos professores. É caro, é caro. Mas ou é assim, ou então talvez seja mais barato continuar morrendo. Adriano? Alguns comentários, então, sobre o que perguntaram. Antes disso, uma parte eu concordo com a Neiva que a discussão sobre formação de professores é urgente, mas não seria bem aqui que nós poderíamos. Eu acho que realmente assim nós chegamos a um momento, a uma bifurcação no nosso processo de formação de professores e a gente tem que discutir esse tema. Então, eu sou muito preocupado com o tema da formação. Eu acho que ele é fundamental nas nossas licenciaturas, no modo como nós formamos, como é que ele é inserido na escola. Então, são temas muito caros. Oxalá a gente tenha a chance de conversar isso. Mas volto, então, às perguntas que foram feitas aqui. E começo também pela primeira, que foi essa do chocante. Ele tem, de fato, um efeito. Mas, de novo, vamos pensar na nossa realidade, né? Se alguém dissesse a vocês que morrem 30 pessoas por semana, né, assassinadas na cidade em que você mora, isso em qualquer região conflituada, região de guerra do mundo, é um número assustador. Né? E quando alguém dissesse isso, disse, olha, morrem tantas pessoas, nós precisamos fazer algo. É chocante, mas o que a gente pode fazer? Esse número, para algumas cidades brasileiras, é um número real de violência urbana. O número de mortes no trânsito é um número absolutamente fora de qualquer padrão aceitável. E, no entanto, a gente continua dirigindo, continua andando na cidade, etc. Quer dizer, o chocante, ele sensibiliza, mas, de novo, se nós não tivermos algum tipo de modificação, pequena que seja, para que a gente vá tendo, então, essa que eu estou chamando de uma cultura do cuidado disseminada, a gente se acostuma, porque a vida continua, né? A despeito da quantidade de... Quando a gente olhava no cigarro, quando começaram a colocar no cigarro aquelas fotos chocantes, eu tenho certeza que uma medida que foi mais eficiente no combate ao fumo foi a generalizada proibição de fumo em certos ambientes. Isso acabou provocando que as pessoas não veem os outros fumarem, não fumam, é muito incômodo fumar, porque você tem que sair, etc. Quer dizer, você vai ter uma série de pequenos elementos que vão mostrando que o glamour de fumar deixa de ser, o glamour muda a leitura que se faz. Então, eu acho isso muito relevante. Claro, vale a pena. Não estou dizendo que não ajudou no cigarro mostrar a realidade. Tem que fazer, né, acho que lança-se mão de várias perspectivas, mas o que eu temo e a minha contribuição aqui a esse debate é que a gente sensibilize, e daqui a pouco a sensibilidade ela cai, porque, né,
ninguém suporta viver, né, sobressaltado o tempo inteiro. Aquele que não diminui esse sobressalto, mesmo com a violência que acontece, ele enlouquece. Então, o cérebro tem os seus mecanismos, felizmente, nem para todo mundo, mas para a maioria das pessoas, para acalmar as pessoas e elas continuarem a viver. Esse tipo de hábito é que é o hábito que dificulta a educação no trânsito, ou dificulta a educação de comportamento. Porque a gente percebe que isso é algo que a gente, se perguntado, todo mundo concorda, mas na prática as pessoas fazem diferente. Porque todo mundo faz diferente. Porque a cidade está organizada diferente. Então, sim, mas não é suficiente. Não é só a sensibilidade. É preciso fazer alguma outra coisa. Passo para a questão dos adultos e das crianças. Eu concordo muito que são públicos diferentes e educação para aspectos diferentes do trânsito. A ideia que foi mencionada, que é muito boa, que é a ideia de que os alunos mais velhos de uma escola, mais crescidinhos, peguem a plaquinha e ajudem os menores, faz parte dessa ideia de é importante. Podemos pensar no seguinte, não, as crianças são educadas, foram instruídas, então elas vão cuidar de si quando estiverem fora da escola. Mas o fato de ter algum aluno que assuma a responsabilidade de colocar a plaquinha, de parar o trânsito, etc., isso vai criando exatamente essa cultura do cuidado. Nossa, é uma coisa importante. Naquele momento na escola, acontece algo na saída da escola, acontece algo que não acontece normalmente. Alguém veste uma roupinha diferente, assume a posição de cuidar, e aquilo fica, né? E aquilo vai criando, então, no entorno da escola, um outro tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento, prestemos atenção em cuidar uns dos outros. Então, essa coisa do cuidado, nós temos uma sociedade, eu acho, que nós cuidamos muito pouco uns dos outros. Nós estamos nesses cuidados pequenos, nessas coisas que são mínimo preventivas. Nós estamos aumentando muito a nossa capacidade de fazer isso, né? Um exemplo, eu já tenho alguma idade, não existia barulhinho nos caminhões quando eles davam ré, né? Quanta criança foi atropelada por isso? Quanta pessoa não se deu conta? E foi incorporado nos carros e a gente foi incorporando. Percebe, então, eu acho, aquela junção entre a engenharia e o comportamento e como é que isso pode ser feito. Então, são medidas diferentes, são preparados adultos e crianças para aspectos diferentes do trânsito, mas eles também têm que ser habituados a isso, a assumir posturas de hábito defensivo de si mesmas, mas que todo mundo usa. E isso só pode ser feito se for insistentemente feito. Então, de fato, aqui, né, para as nossas escolas municipais, espero que a gente consiga fazer essa figura do aluno que assume a responsabilidade no final do período para que os outros... Acho isso uma ideia muito delicada e muito útil, porque ela faz isso, as pessoas vão mostrando a importância. Nós temos escolas que têm que atravessar a rua uma para a outra, então nós não temos ambientes que são realmente difíceis de lidar e que nós precisamos todos fazer. É incrível que nas escolas nossas não tenhamos mais ostensivamente do lado de fora aquela dimensão de tem que parar. Então, essa coisa ostensiva no trânsito ajuda muito na parte educativa. Eu vi uma medida que foi feita na semana passada, que era dos ciclistas que estavam andando com alguma coisa de 1,5 m, né? Assim, isso, com a régua, isso. E isso tem um efeito impressionante, porque é um efeito muito visual, muito presente, muito concreto. Então, se de repente nas nossas vias, né, de ciclovias, nós temos uma régua que não vira os carros, não, né, risque os carros, mas que a pessoa tenha essa dimensão, isso ajuda. Pode parecer um pouco excessivo, mas né, a gente aprende assim, a gente vai se educando assim. Então, estas coisas eu acho que ajudam muito. A ideia, então, de educação, não no sentido só de resultado, que é algo que resulta de um processo comunicativo. Eu expliquei, eu fiz e tal, e aí a pessoa foi educada. Eu quero chamar a atenção para essa dimensão de totalidade. Na escola, então, do cuidado na escola, e termino aqui, né, eu vou às escolas e eu vejo os parques nas escolas, né? Aí eu fico pensando nas cabecinhas nos parques, porque os parques têm cimento.
Então, todos cimentados. Como é que a gente nunca pensou em colocar alguma coisa aqui que seja borracha? Porque quanta criança já bateu a cabeça caindo? Criança cai, né?